Oi pessoal, eu sou a Janaína. Opa, quem é a Janaína? Eu sou a Jana Rabelo e eu continuo aqui salvando a sua redação do Enem. Como assim salvando sua redação do Enem? Separei os temas mais quentes para o Enem deste ano e dou umas referências históricas, filosóficas, sociológicas, cinematográficas e os principais argumentos que você pode usar na redação. Ou seja, tá mastigadinho, filho. Esse é o Rodrigo, nosso produtor, vocês vão escutar eles aí por aí de vez em quando, né? É. Bom, primeira coisa que eu gostaria de te pedir é que você pegue um pedaço de papel. A primeira coisa que eu fiz quando fui montar o roteiro destes vídeos foi separar temas, separar referências que se encaixam em mais de uma proposta de redação. Por quê? Não adianta nada você ter decorado uma lista de filósofos que você não sabe onde encaixar. Então eu tentei pôr referências que têm, no final das contas, uma certa malemolência. Podem ser utilizados para temas muito diferentes. Então, para começar, hoje a gente vai conversar sobre o abuso de álcool entre os jovens brasileiros. Eu sei do que você está pensando. Sim, férias, viagem de terceiro ano, Porto Seguro. Mas calma, por enquanto a gente vai falar de álcool só na sua redação. Então a primeira referência interessante para usar nesse tema, do abuso de álcool entre os jovens brasileiros, é uma referência histórica. A gente pode pensar, por exemplo, na questão da lei seca, que predominou nos Estados Unidos durante a década de 30 e 40 do século 20. Por que eu usaria essa referência? Para mostrar que a questão do abuso de álcool não é um problema só brasileiro e só contemporâneo. E você ainda pode fazer uma analogia, mostrar que a proibição do consumo e da venda de álcool naquela época fez com que se aumentassem os problemas, assim como no Brasil, em que falar sobre abuso de álcool entre os jovens é um tabu, não que seja correto o abuso, mas quanto mais tabu, mais dificuldade a gente vai ter para lidar com o assunto. Então, primeiro, referência histórica, analogia com a contemporaneidade. Em seguida, eu pensaria numa referência um pouquinho mais psicológica. Dentro da psicologia social, existe um conceito que é o chamado viés de grupo. Viés escreve V-I-E-S, tá, gente? Cuidado com esse S, no final não ponha Z, seu corretor vai rir da sua redação. O que é o viés de grupo? É o que a gente chama de pressão intragrupal, que tende a ser mais forte sobre os jovens. Por quê? Os jovens têm essa necessidade de aceitação. No viés de grupo, o indivíduo tende a copiar os comportamentos do grupo de que faz parte para ser mais aceito desse grupo e tende também a rejeitar aqueles que não aderem a esse comportamento. Como é que isso se aplica à questão do abuso de álcool entre os jovens? Numa situação que eu imagino que você já tenha passado ou tenha visto, que é alguém que não bebe ser zoado pelos amigos ou alguém que não bebe beber só para agradar ao grupo. Então, viés de grupo é um conceito da psicologia social muito útil na sua redação. Uma outra referência interessante para o seu tema é a questão literária. Vários autores e várias correntes literárias já tematizaram o abuso de álcool. Eu destacaria o ultrarromantismo brasileiro. O escapismo que frequentemente o álcool oferece pode ser utilizado como uma referência. E não precisa ser só o ultrarromântico brasileiro, não. Vamos pensar lá na origem. Fala do Lord Byron, que é um dos fundadores desse movimento na Europa. E como é que, por exemplo, a gente tem alguns poetas e escritores brasileiros ultrarromânticos, como Álvares de Azevedo, que escreviam com muita frequência sobre o abuso de álcool, principalmente algumas substâncias que hoje são menos comuns no Brasil, como, por exemplo, o absinto. Além desse aspecto, eu sugeriria duas referências que não são brasileiras, são ambas estrangeiras, uma norte-americana e uma inglesa, de filmes que falam do abuso de álcool entre jovens. A gente tem um filme chamado Kids, um filme dos anos 90, e tem um outro chamado Trainspotting, que também é dos anos 90. O que é interessante nesses dois filmes é que eles já se correlacionam com um outro tema muito parecido com o abuso de álcool, a questão das drogas entre os jovens no Brasil. Então, uma das coisas que você tem que pensar é que os temas da redação do Enem, eles se sobrepõem. Argumentos que você pode usar para falar sobre álcool podem ser úteis para falar sobre drogas, podem ser úteis para falar sobre depressão e suicídio, que é um tema que está aqui na nossa playlist. Então, primeira coisa, dá um like nesse vídeo, porque eu tô, na verdade, salvando a sua redação em vários temas e continua assistindo a playlist, porque vai chegar o tema de depressão e suicídio entre os jovens brasileiros. Em relação a essa questão da depressão e do suicídio, sim, eu tô fazendo uma colinha ali no canto, eu gostaria de sugerir para vocês que pensassem também numa referência, que é a referência da Sociedade do Desempenho.
É muito frequente que os jovens usem o álcool e, eventualmente, as drogas como uma válvula de escape às pressões por desempenho que sofrem da família, da escola, dos amigos e da mídia. Encerrando, última coisa que eu sugeriria, você pode fazer uma analogia entre as políticas de combate ao tabagismo do Ministério da Saúde e as políticas de combate ao álcool pelo Ministério da Saúde. A gente conseguiu diminuir o número de jovens que usam o cigarro a partir de medidas relativamente simples, a restrição à publicidade, a sobretaxação do produto e até a desconstrução da glamorização dessas substâncias. Então, usou o argumento para um, você pode usar o argumento para outro. Espero que o nosso vídeo tenha sido útil, espero que eu tenha salvado pelo menos este tema de redação e a gente se vê na próxima. Até o próximo vídeo! Beleza. Agora só não vai poder usar isso em Porto, né, velho? Ai, o viés de grupo. O viés de grupo. Em Porto. Então, se você viajar para Porto Seguro e alguém quiser te falar assim, ai, bebe porque tá todo mundo bebendo, fala assim, não, eu não me rendo ao viés de grupo.